Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Hoje nós iremos fazer uma pequena reflexão assim sobre a aliança de Deus, né? Eu li o versículo aqui de Salmos 25 e o verso 14. Eu vou ler aqui uma outra tradução para poder facilitar o nosso entendimento para a mensagem. Então, na outra tradução diz que a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará o conhecer a sua aliança. Então, nós vamos dividir esse texto aqui mais para frente em 3 partes: a questão da intimidade, a questão do temor a Deus e a questão do conhecimento a Deus, o conhecer a Deus. Então, se a gente olhar durante a história, o Senhor ele fez alianças com o seu povo. Então ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, com Jacó, com vários personagens da Bíblia, até chegar em Jesus, onde ele fez mais uma aliança com o seu povo, que é tida até hoje. Então, essa aliança ela significa proteção. Então, quando nós estamos debaixo das leis do Senhor, quando nós estamos debaixo da aliança que Ele fez com cada um de nós, e nós permanecemos fiel, nós estamos protegidos pela aliança que o Senhor tem conosco e pelas promessas que Ele tem na nossa vida. Eu estava pesquisando lá, eu estava meditando sobre o tema, e eu vi uma historinha, uma mensagem. Não é uma história, pelo que eu vi, é um fato real mesmo, que na questão do casamento, né, quando as pessoas vão casar, o costume é de pegar a aliança e colocar no dedo esquerdo, no dedo específico, né? E essa tradição ela vem dos romanos, bem antigamente, porque eles acreditavam que nesse dedo tinha uma veia que levava direto ao coração. Então, por isso que a aliança, sempre que tinha um casamento, a aliança era colocada nesse dedo esquerdo. E então essa tradição é levada até os dias de hoje. Em todos os casamentos a gente vê que isso acontece. E trazendo um pouco essa história para a gente, então essa frase que a aliança é colocada nesse dedo porque ela tem uma conexão direta com o nosso coração. Então aí eu mudo um pouquinho e eu falo como que está a nossa aliança com o Senhor. Será que está ligado direto ao nosso coração? Será que nós estamos recebendo essa aliança direto para o nosso coração? Então essa é a primeira parte que nós devemos refletir nessa noite. Então a nossa aliança ela deve ser direta com o Senhor, e cada um de nós aqui, no nosso particular, a gente sabe como que é a nossa conexão com Deus. Cada um tem um jeito de falar com Deus, cada um tem um jeito de se expressar. Então, muitas vezes assim, a gente fica preocupado em, por exemplo, na hora de orar, a gente orar e usar palavras difíceis, usar palavras bonitas. Mas muitas vezes o Senhor ele quer uma oração simples, Ele quer saber o que o seu coração está sentindo. Ele sabe, na verdade, mas Ele quer que você coloque isso para fora de uma forma simples, do seu jeito. Então tem pessoas que são mais tímidas, ele é mais contido, ele vai fazer a sua oração, ele vai fazer a oração baixinho. Tem outras pessoas que falam mais, que é um pouco mais, fala um pouco mais alto, ele vai fazer a oração do jeito dele. Tem pessoas que falam de uma forma diferente, mais formal, tem pessoas que falam de uma forma mais simples. Mas cada um de nós aqui sabemos no nosso particular como tem sido a nossa conexão com Deus e a nossa troca de ideias com Deus. Eu muitas vezes mesmo eu oro do meu jeito assim, mas tem dias que é uma oração assim durante o dia, né? Às vezes você está no trabalho, você está em algum lugar, acontece alguma coisa, aí você para assim e fala: eita, hein? Caramba, Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Não era para ser assim, né? E você vai como se você estivesse conversando mesmo, sabe? E aí acontece alguma coisa boa, você fala: ó, Deus, o Senhor é fera, hein? Olha, não esperava que isso ia acontecer e aconteceu. Então, é a forma que você está falando com Deus, é a sua conexão com Deus. Então, cada um tem o seu jeito. E a gente tem que permanecer firme nisso. Não tenta mudar o seu jeito, não tenta seguir de outra
do jeito que o outro faz. Não, cada um tem a sua conexão com Deus. E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Então, para a gente dividir esse versículo nessas 3 partes, a questão da intimidade, do temor e do conhecimento a Deus, a gente vai utilizar a figura da aliança mesmo em si. Então, a aliança ela tem 3 partes, a parte interna, a externa e a parte lateral. Então, a gente vai dividir essas 3 partes. A primeira parte que a gente vai falar é a face interna da aliança, que é a parte que está conectada no nosso dedo, no nosso corpo. Então, essa parte é a parte da nossa intimidade com Deus. Então, como tem sido a nossa intimidade com Deus? Quando nós falamos em intimidade, nas nossas questões interpessoais, quando nós conversamos com as pessoas, a gente tem as pessoas que a gente conversa, mas nós temos os amigos, nós temos as pessoas que são mais próximas da gente, que a gente tem mais intimidade. Então, nós temos as pessoas que nós contamos mais coisas. Então, tem aquele segredo, tem aquilo que você não conta para ninguém, mas você tem uma pessoa específica que você conta tudo. E aí, acima disso, nós temos que ter quem? Deus. Aquilo que você não consegue contar para nenhum amigo, aquilo que você não consegue contar para nenhum familiar. Quem é o seu amigo mais íntimo que você tem que ter? É Deus. Então, é para Ele que você vai contar. Então, a nossa intimidade, assim como nós temos intimidade com as pessoas, nós temos que ter uma intimidade maior ainda com o Senhor. Então, eu falo por mim, eu tenho as pessoas, eu gosto de todo mundo, mas eu tenho as pessoas que eu tenho mais intimidade de contar algumas coisas. Tem coisa, por exemplo, que eu não me sinto à vontade de conversar em público, mas eu chego em casa, por exemplo, eu converso com meu pai. Muitas vezes eu estou em casa lá, eu mando mensagem pro Lorival lá, a gente fica conversando um maior tempão. Às vezes eu chego lá na minha avó, tem o Matheus, tem o Luiz Miguel, que é as pessoas que eu mais converso. E o senhor aqui do meu lado também. Eles sabem quase tudo da minha vida. Tem coisa que eles não sabem, é só Deus que sabe. Mas tem as pessoas que a gente tem intimidade para a gente contar as coisas. Então a gente tem que ter essa intimidade, principalmente com Deus. E como que a gente cria essa intimidade com Deus? Com as pessoas a gente fala aqui assim, mas com Deus, como que a gente conversa com Deus? É através da oração. Então a nossa principal conexão com Deus, a nossa forma de conversar com Deus é através da oração. Então quanto mais você ora, quanto mais você conversa com Deus, mais intimidade você vai ter com Ele. Quando a gente tem uma intimidade, quando a gente tem uma amizade com a pessoa, a gente quer estar perto dela toda hora, a gente quer conversar com ela toda hora, a gente quer contar as coisas para ela toda hora. E por que com Deus não é assim? Porque com Deus a gente também não pode querer orar toda hora. Aconteceu alguma coisa com você, uma coisa boa. Você para ali 5 minutinhos, dobra o seu joelho, para num canto ali e vai contar para Deus, Ele é o principal. Então a gente tem que ter essa intimidade com o Senhor através da nossa oração. Quanto mais você ora, mais você conversa com Deus, mais intimidade você tem. A segunda parte que nós podemos ver é a questão da face externa da aliança, que é a parte de fora. Essa parte é a parte do temor, que nós temos que ter o temor a Deus. Nós precisamos entender as leis e seguir as leis do Senhor. Porque, voltando a falar um pouco da intimidade para a gente entrar nesse assunto, temor não é você ter medo, é você respeitar. Então, quanto mais temor a gente tem ao Senhor, é como se fosse um respeito mais profundo, sabe? Então, geralmente, assim, não acredito que a gente não tem isso, mas pode acontecer às vezes, tá? Mas, por exemplo, pode ser que muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui com meu tio. Eu tenho uma intimidade muito grande com ele de conversar algumas coisas. Só que aí eu confundo essa intimidade e aí em um determinado tempo eu acho que eu sou tão íntimo dele que aí eu tenho o direito de desrespeitar ele. Eu tenho uma intimidade tão grande com ele que aí eu começo a querer debater com ele. Às vezes ele vai falar alguma coisa para mim, aí eu vou achar que eu tô certo e eu vou querer bater de frente com ele. E involuntariamente ou voluntariamente, às vezes a gente acaba fazendo isso com Deus.
Muitas vezes a gente sabe o que pode e o que não pode, mas a gente é teimoso, a gente vai lá e faz o que não pode. Muitas vezes a gente recebe uma palavra que não é para fazer tal coisa, a gente vai lá e faz tal coisa. Então, às vezes a gente tem uma intimidade tão grande que a gente acha que só porque a gente tem essa intimidade a gente não precisa respeitar. A gente perde o respeito que a gente tem. Então, em todo momento, os dias das nossas vidas, a gente precisa entender que somos todos iguais e o único que é superior a gente é Deus. Então, se a gente respeita as pessoas, o nosso respeito a Deus tem que ser muito maior. O respeito às coisas que Ele tem para a nossa vida, o respeito às leis, às coisas que a gente medita, tem que ser maior ainda. E aí a gente vê que quando nós respeitamos as leis do Senhor, quando nós somos fiéis, Ele não esquece da gente. E aí a gente pega um pedacinho sobre a história do filho pródigo. Ele sai, aí ele perde tudo e ele volta. E quando ele volta pedindo para ser tratado como escravo, né? Só que aí quando ele chega, o seu pai, lá em Lucas 15, 22, diz o seguinte, diz que o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Então, ele vestiu a melhor roupa, ele deu o melhor que ele tinha para o seu filho. E ele pediu para colocar um anel no dedo. E esse anel no dedo simbolizava que ele era filho, ele não era para voltar como escravo. Então, por mais que muitas vezes pode acontecer da gente perder o respeito, ou a gente se afastar da presença de Deus, a gente nunca vai deixar de ser filho. Então, esse anel significava essa aliança que ele tinha com o Senhor e com seu pai e continuando sendo filho. Então, a gente precisa entender que em todos os momentos a gente continua sendo filho. Ninguém é perfeito, a gente acaba errando, a gente acaba fazendo coisas que não agradam ao Senhor, mas a partir do momento que você não perde o respeito, você tem o temor a Deus, você continua sendo filho, você nunca vai deixar de ser filho. A terceira face ali, e a última, é a face lateral do anel, da aliança. Então, se a gente pega o anel, quanto mais fino ele é, mais frágil ele é. Quanto maior for a espessura dele, mais forte ele é. Então, o anel ali, ele representa o conhecimento. Só que não é um conhecimento só de você ler a palavra. Claro, é importante, com certeza, a gente precisa meditar, mas é conhecer Deus verdadeiramente. Então, muitas vezes, não estou falando que isso não é bom, com certeza isso é bom, mas muitas vezes a gente procura conhecer várias coisas, então a gente faz um monte de faculdade, a gente estuda outras coisas, a gente busca conhecimento de outras coisas, mas conhecer a Deus de verdade a gente deixa um pouco de lado, sendo que poderia ser o principal. Claro que as outras coisas a gente tem que fazer sim, são coisas boas, mas o principal é a gente conhecer a Deus verdadeiramente. Porque o que acontece? Lá em Oséias, eu não me recordo o capítulo e o versículo, mas lá ele diz que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. E aí o Senhor ali faz o convite para que aquele povo lá ele pudesse conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então muitas vezes a gente erra ou a gente fica sujeito ao pecado por falta de conhecimento. Então quanto menos você conhece, mais ignorante a gente é perante a palavra e conhecer a Deus, mais fácil fica do inimigo enganar a gente. Agora, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais experiência a gente tem com o Senhor, menos espaço a gente dá para o inimigo querer entrar na nossa vida. Então, quanto maior for a espessura do nosso conhecimento, quanto mais a gente conhecer a Deus verdadeiramente, menor nós estamos sujeito ao que o inimigo entre na nossa vida. Então, é tudo que ele quer. Quanto mais a gente... Só um exemplo, né? Mas então a gente está lá, passou a semana inteira, aí a Bíblia fica lá no canto lá. Aí chega no final de semana, o inimigo fica feliz, fala, ó, passou a semana inteira e ele não pegou a Bíblia para ler, ó. Tá bom, isso aí para mim tá fácil de eu pegar.
Agora, se todo dia você tira um tempo para você meditar, você tira um tempo para estar estudando, eu vou falar isso porque eu faço muito. Às vezes eu tenho dificuldade em ler, aí eu pego, vou lá e escuto, ou assisto um vídeo, alguma mensagem, alguma coisa. Você está ali meditando, mas muitas vezes eu falo porque eu vejo na escola, muitas vezes eu acabo fazendo isso. Às vezes a gente está lá no celular, a gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa. A gente não tira um minuto para ver uma palavra lá, para ver um vídeo que está falando de Deus, ou abre a Bíblia, porque tem a Bíblia no celular, é mais fácil. Então, não foi lá e abriu a Bíblia, mas você abriu no seu celular e você lê um capítulo que seja. Você já está um pouco mais firme. A espessura da sua aliança, do seu conhecimento já está maior. Então, a gente precisa ter esse discernimento dessas três coisas. Nós precisamos conhecer verdadeiramente o Senhor, nós precisamos ter a intimidade com o Senhor e nós precisamos temer a Ele. Então essas três coisas é o que eu queria trazer para a gente aqui essa noite, que durante essa semana a gente possa refletir sobre isso, os irmãos e eu também. Que a gente possa tentar melhorar cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor. Se eu estou orando 2 vezes, eu vou orar 3 vezes ao dia. Se eu estou parando para ler a Bíblia 1 vez, 2 vezes na semana, eu vou aumentar mais ainda. Cada vez você vai buscando mais, dando prioridade para as coisas do Senhor, para você poder ter intimidade, para você temer a Ele e para você conhecer mais a Ele. Porque eu acho que a gente é um reflexo do que Deus é. Lá fora, aqui dentro, todos nós sabemos o que nós somos. Mas lá fora, as pessoas precisam olhar para a gente e ver alguma coisa diferente. Elas precisam ver que nós somos exemplos. Então, que a gente possa ter essa aliança com Deus, nós possamos permanecer dessa forma, com intimidade, com temor e conhecendo a Deus cada dia mais. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, que os irmãos continuem orando pela minha vida. Amém?